Os protestantes estão condenados? Se sim, por que a Igreja Católica os considera como irmãos? Os protestantes estão condenados? Não sei. Isso não cabe a nós prescrutar o destino eterno da alma de ninguém. Não é da nossa alçada. Não é da nossa alçada, tá? Vamos entender aqui essa questão da salvação dos protestantes. Primeiro, o protestantismo é um erro grave. O protestantismo é um erro grave. É um erro grave por várias razões, por inúmeras razões. Eu falo isso com todo respeito, com todo carinho, a amigos, parentes que eu tenho no protestantismo, mas eu não posso deixar que o respeito e o carinho me impeçam de dizer a verdade. O protestantismo é um erro grave. É um erro grave porque rompeu com a Santa Igreja, é um erro grave porque produziu milhares de subdivisões, é um erro grave porque privou 1/4 da cristandade da Sagrada Eucaristia, é um erro grave porque lança sobre o corpo de Cristo, que Jesus orou para que fosse uma divisão vergonhosa, é um erro grave porque ensina a soteriologia de maneira errada, né? Como que a pessoa pode ser salva de maneira errada. É um erro grave porque acusa santos e santas da Santa Igreja de serem hereges. É um erro grave por uma série de motivos. O protestantismo é uma ideologia, o protestantismo é reunião de várias heresias antigas, como gnosticismo, como docetismo, como tantos outros. O protestantismo é um erro grave. A reforma protestante foi uma facada no cristianismo. Foi uma coisa terrível. Uma coisa terrível. E alguém já disse que se você diz que algo está errado, você tem a obrigação de dizer qual é o certo. A Igreja Protestante diz que a Igreja Católica está errada, mas até hoje a Igreja Protestante não conseguiu dizer qual que é a Igreja certa. Então o protestantismo é um erro grave. Não obstante, eles são nossos irmãos. A pergunta aqui do Aldo: por que a Igreja Católica os considera como irmãos? Porque eles são irmãos. Os protestantes são nossos irmãos. Os protestantes foram enxertados na videira por meio do batismo. O batismo protestante é válido, via de regra. Com algumas exceções, via de regra, o batismo protestante é um batismo verdadeiro. Para um sacramento ser válido, gente, a gente precisa de ministro, forma, intenção e matéria. A matéria do batismo é a água. A forma é eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A intenção é fazer aquilo que a igreja faz, lavar os pecados, inserir a pessoa no corpo de Cristo. E o ministro ordinário, né, é o bispo, o padre ou o diácono, mas em situações, por exemplo, excepcionais, qualquer pessoa pode batizar. Se ele batizar com a intenção correta, o batismo é válido. É lógico, tá? Eu estou falando aqui de situações excepcionais. Tá? Estou falando de situações excepcionais. Não vai sair batizando os outros aí, não. Tá? Situações excepcionais. O que é uma situação excepcional? Você é uma enfermeira num hospital da Ucrânia. A maternidade ontem, uma coisa absolutamente terrível, uma maternidade foi bombardeada na Ucrânia. Tem um nenenzinho lá que acabou de nascer e você percebe que ele não vai durar mais alguns minutos. Isso é uma situação excepcional. Você pode ir lá, você, enfermeira, vai lá e batiza o nenenzinho. Entendeu? Mas não é para sair... Você que está me assistindo não vai sair batizando os outros, não. Então, o batismo protestante é válido. Tem um padre lá do Rio de Janeiro, o padre Sérgio Muniz, que é um sacerdote que me ajudou muito no início da minha conversão, e ele me falou uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: Eduardo, se eu tenho uma mangueira no meu quintal, e essa mangueira espalha os seus galhos até o seu quintal, e cai uma manga no seu quintal, a gente é vizinho, cai uma manga no seu quintal, a manga pode até ser sua, mas veio da minha mangueira.
E ele falou assim, o batismo protestante veio da Igreja Católica, veio da nossa árvore. Por isso é um batismo válido. E por ser um batismo válido, os protestantes são nossos irmãos. E a gente não tem um problema nenhum com isso. São nossos irmãos separados, é verdade, separados porque querem, mas são separados, mas são nossos irmãos. Então, por exemplo, a graça do batismo é conferida ao protestante quando ele é batizado. Então, pensa, vou dar um exemplo aqui hipotético. O sujeito, ele se converte numa igreja protestante, nunca foi batizado na vida, aí ele é batizado na igreja, sai da igreja, é atropelado por um caminhão e morre. Muito provavelmente ele foi salvo. Se naquele período ali entre o batismo dele na igreja e até ele ser atropelado, ele não cometeu nenhum pecado mortal, é bem provável que ele tenha sido salvo, porque a graça batismal foi conferida a ele. O lavar regenerador do Espírito Santo, como São Paulo diz lá na sua epístola a Tito, foi conferida a ele. Então, os protestantes são nossos irmãos. Agora, eles são salvos? Isso aí, gente, essa questão de certeza de salvação, isso é coisa de protestante, tá? A gente que é católico, a gente não trabalha com a certeza da salvação, a gente trabalha com a esperança da salvação. A gente tem a esperança da salvação. Exato. Então a pergunta é, como que alguém é salvo? Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Para você ser salvo, você precisa dos 3 As. A. Arrepender, acreditar e amar. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que acreditar em Cristo, mas acreditar em Cristo significa acreditar em tudo que Cristo fez e ensinou. No Cristo totus, que é Cristo e a sua igreja. Então você acredita em Cristo e por acreditar em Cristo você recebe os sacramentos. Receber os sacramentos faz parte da fé que salva. E você tem que amar, ou seja, essa graça que te alcança transborda em obras. Amor para com o próximo. Baseado nesse o protestante pode ser salvo? Pode. Ele se arrependeu, ele acreditou e ele amou. Mas ele não acreditou plenamente. Por quê? Porque depois do batismo ele cometeu o pecado mortal, mas ele não acredita no sacramento da confissão, da reconciliação. E aí, como que faz? Como que faz? Eu não sei como que faz. Tem 2 versículos que nos ajudam a entender como que faz. Atos 17:30. Deixa eu ler para vocês aqui. Atos 17:30. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, assim, esse protestante que rejeita o sacramento da reconciliação, ele conhece a verdade e rejeita voluntariamente, ou ele é ignorante acerca da verdade? Deus perdoa os tempos da ignorância, Atos 17:30. Uma outra passagem, João 15:22. Isso não vale só para protestante não, gente, isso vale para qualquer ser humano. João 15:22. Se eu não viesse, quem está falando aqui é o Senhor Jesus, se eu não tivesse vindo, nem tivesse vos falado, vocês não teriam pecado. Mas porque eu vim e vos falei, vocês não têm mais desculpa. Ou seja, o que a gente depreende aqui? Se a pessoa é ignorante acerca dos ensinamentos de Cristo, ela não é culpada. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Santa Igreja ensina. Ao ponto, inclusive, da Igreja ter elaborado aquele ensinamento da ignorância invencível. Por exemplo, Catecismo da Santa Igreja. Cadê meu catecismo? Ah, tá aqui, ó. Catecismo da Santa Igreja, ó. Nada, gente, eu não falo nada, eu não tiro daqui não, de trás da orelha, tá? Eu tiro daqui. Parágrafo 1793. Se a ignorância é invencível e sem responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não pode lhe ser imputado. Nem por isso deixa de ser um mal, nem por isso deixa de ser uma desordem. É preciso trabalhar, portanto,
para corrigir os seus erros e a sua consciência moral, tá? Então, assim, um protestante pode ser salvo? Pode ser salvo. A ignorância dele é invencível. Ele ama Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi batizado, e aí ele pecou mortalmente, ou seja, né, o pecado mortal mata a graça santificante dentro dele, mas ele não tem consciência de que ele precisa do sacramento da reconciliação para ser perdoado. Ele não acredita nisso por quê? Porque ele voluntariamente conheceu e rejeitou, ou ele nunca nem ouviu falar nisso. É uma ignorância invencível, parágrafo 1793. É uma ignorância invencível, sem responsabilidade moral. A gente não pode imputar o erro a ele. Quem vai resolver isso no fim das contas, Aldo? É o justo juiz, que vê tudo, investiga tudo, sonda tudo. Eu tenho que estar preocupado se eu vou ser salvo. Eu tenho que estar preocupado com eu estar em estado de graça. Mas pesa sobre nós a responsabilidade de ensinar a fé. Porque o caminho seguro de salvação é o caminho da Santa Igreja. Ah, deixa então, já que a ignorância é invencível, deixa para lá. Não. Você não confia, esse não é o caminho seguro. Essa é uma possibilidade. O caminho seguro é o caminho ensinado pela Santa Igreja nos últimos 2000 anos. O caminho seguro é o caminho de Santa Teresinha, é o caminho de Santo Antônio, é o caminho de Santa Teresa de Ávila, o caminho que eles seguiram. E eu quero seguir no mesmo caminho que eles seguiram. A gente tem essa empatia, né, pelas pessoas, então muitas vezes a gente se preocupa com a salvação do outro. Sim. Mas a gente tem que ter uma preocupação saudável. Claro. De que maneira? Daquela maneira que eu vou cuidar da minha e vou ajudar o outro. Mas eu não vou ficar me perguntando, será que ele vai ser salvo? Será que ele não vai ser salvo? Eu acho que assim se torna uma preocupação saudável, né? A gente ajudar os nossos irmãos e não julgá-los, né? Porque às vezes a gente tem uma trave no olho, assim como Cristo nos fala, né? E assim, Edson, quando eu estava no processo de conversão, chegou um momento na minha jornada em que eu falei para mim mesmo, a minha ignorância não é mais invencível. Se eu me recusar a me tornar católico agora, eu vou ser culpado.